Eu devolvo a presidência da mesa ao Dr. Jefferson Aparecido Dias. Muito obrigado, doutora Janice. Eu tenho certeza que todos preferiam você, mas... Bom, convido Sérgio Leitão, do Greenpeace, para a sua manifestação. Bem, obrigado. Eu queria dizer de forma bem taxativa, eu sou advogado, né, e iniciei minha vida advogando para comunidades pobres no interior do Ceará, como advogado da Arquidiocese de Fortaleza, depois trabalhei com povos indígenas e hoje estou no Greenpeace, que é uma instituição que é um bom cliente da advocacia pro bono, porque a gente tem como meta, se a lei faz mal ao meio ambiente, a gente advoga contra a lei, a gente vai contra a lei, porque a gente entende que ela tem que ser constrangida, né, porque tem bens mais importantes do que aquilo que se faz, né, numa legislação que é errada. E a gente entende que essa questão da advocacia de interesse público, né, em defesa dos temas coletivos, ela tem que ser tratada assim. Ela é uma advocacia de interesse público. Ela não é estatal, ela pode ser até estatal, mas ela não é, me alegra muito o que eu ouvi aqui, ela não pode ser exclusividade de um ente estatal. Portanto, defesa da liberdade, ninguém é dono, é de todos, é de quem quer fazer, é de quem pode fazer. E se o Estado muitas vezes não quis fazer, porque também há constrangimentos muitas vezes à ação dos órgãos estatais, é importante que a gente diga, os advogados que querem fazer têm o direito de fazê-lo. Então, acho que a primeira questão é essa, porque eu conheço inúmeros casos de advogados que, num esforço imenso para advogar em defesa de meio ambiente, muitas vezes, quando tem, né, a sucumbência conferida, né, tem uma espécie de cerceamento à possibilidade de receber, porque dizem que eles estão advogando como, digamos assim, como um munus e um ônus. Ora, se todos recebem, né, se o procurador da República tem o seu justo salário, o promotor da Justiça tem o seu justo salário, o advogado da Defensoria tem o seu justo salário, um advogado, quando está lá no interior do Paraná ou do Ceará, né, fazendo uma atuação que ninguém quis fazer ou não pôde fazer, né, não tem por que ser cesseado o direito dele ter honorários da sucumbência quando ele ganha contra uma grande empresa, né, que desrespeita direitos humanos, desrespeita direitos ambientais. Então, acho que, além da discussão que a gente está fazendo aqui, a discussão que a gente está fazendo aqui é uma amostra do nosso retrocesso. É uma amostra de quanto nós, em vez de avançarmos, andamos feito caranguejos para trás. Né, porque esse é o grande, né, a vergonha de todos nós que estamos aqui. Né? Em vez da gente estar discutindo aquilo que é o novo, né, o contemporâneo, aquilo que hoje é a discussão da advocacia de interesse público, seja dos órgãos estatais ou privados, a gente está discutindo aquilo que já se parecia ser superado. Então, eu quero só dizer aqui, externar em nome do Greenpeace a felicidade de estarmos aqui, dizer que eu sempre advoguei, né, para índios, né, não abdiquei de ter bons salários, vou continuar fazendo, se a OAB quiser me mandar prender, será um prazer, né, que ela o faça, ficarei muito grato, né? E sempre fui cesseado por quem tinha poder. Infelizmente, a OAB, eu acho que perdeu o compasso da história. Né? É o que a gente tem que ter coragem de dizer. É uma instituição anacrônica naquilo que deveria ser, né, a sua tradição, mas ela conseguiu esquecer completamente aquilo que fez a honra e a glória de Sobral Pinto, né, e de tantos outros que foram defensores da liberdade nesse país. Então, parabéns ao Ministério Público, parabéns nós, vamos desobedecer a OAB, vamos esquecer que a OAB existe, vamos lembrar dela uma vez por ano quando advogarmos, quando a gente tem que pagar a nossa anuidade, e vamos ser felizes. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Marcos Aurélio de Carvalho, da União de Rádios. União e Inclusão em Redes e Rádios. Isso, só um minutinho. Tá. Só um minutinho. O doutor Flávio precisa também se ausentar. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença e agradecer a oportunidade. Então, em nome do Ministério da Justiça e da Secretaria de Reforma Judiciária, queria agradecer e dizer que o Ministério da Justiça conte conosco para intermediação junto ao OAB de São Paulo, ao OAB Federal. Essa causa é nossa também. Poxa, mas logo agora que eu ia falar mal do doutor Flávio? Brincadeira. Brincadeirinha, gente. Somos parceiros. Eu espero. Estou brincando. Muito obrigado, doutor Flávio. Nada vai acontecer, fica tranquilo. Boa tarde a todos. Obrigado, Jefferson, doutora Janice, demais integrantes da mesa. Vamos falar de degustação, de sabor. Tá? Deve ter gente com fome aqui, o lanche da tarde não tivemos tempo de aproveitá-lo ainda, né? Eu vou falar de degustação.
E vocês podem me dizer, mas o que isso tem a ver com o que estamos debatendo de justiça pro bono? Vou falar de degustação, mas antes explicar que eu fui gerente e apresentador da Rádio Globo por quase 10 anos, aqui da Rádio Globo de São Paulo, 5 anos, os outros 5 no Rio. Fui âncora da CBN, mas o mais importante de tudo para cá, para o que estamos discutindo aqui, é que eu coordeno uma ONG há 18 anos. Fui fundador, deixei a coordenação por 2 anos e voltei, sou coordenador de uma ONG chamada UNIR, com 2 R's, União e Inclusão em Redes e Rádio, que oferece pro bono capacitação de jornalismo em comunidades, em rádios comunitárias, no Brasil inteiro e até em países vizinhos, onde já demos aula. Imagina se o sindicato dos jornalistas fosse dizer, não pode não. Não pode jornalismo pro bono, não. Ou se o sindicato dos professores dissesse, você está dando aula em comunidade de graça. Imagina se as minhas categorias dissessem isso. Gente, claro que a minha linguagem aqui é diferente. Eu não sou, muito me honraria se fosse, e minha filha do meio, Mariana, é estudante de Direito, mas eu não sou da área de vocês. Eu sou formado em jornalismo, sou gestor de empresas de comunicação e coordenador de uma ONG e professor. Dou aula na FAAP também. Não tenho tanta informação quanto vocês e aprendo com vocês, mas tenho algumas vivências como jornalista, como militante político e como pessoa com deficiência que luta pelos direitos à inclusão de pessoas com deficiência. E nessa vivência toda, o primeiro exemplo que eu dou é de algo que aconteceu na própria Rádio Globo. Nós tínhamos uma parceria, eu com Raíssa, Silvia, Marcos Fux, do Instituto Pro Bono, na Rádio Globo, num quadro que eu apresentava no meu programa. Eu saí da Rádio Globo em maio, mas em abril e maio fizemos esse quadro, em que os ouvintes podiam fazer perguntas para que os advogados, de maneira pro bono, tirassem dúvidas. Estou eu aqui, Raíssa, Silvia e Marcos Fux, como testemunhas do tamanho dessa demanda. Quantos ouvintes ligavam e participavam por e-mail? A demanda é bem maior do que pode aparentar até o chocante número de 29 milhões e meio de pessoas no estado de São Paulo que tem demanda pro bono. A demanda é não só quantitativa, é qualitativa. Era intensa a demanda e a necessidade dessas pessoas, a tal ponto que eu, doutor Marcos Fux, Raíssa, Silva, e os advogados que iam lá das entrevistas, tinham que dizer, olha, isso a gente não pode. Para o ouvinte, né? Mas eu quero... Isso não pode, o OAB não deixa. Isso outro não pode, eu posso só orientar. Não, mas eu quero que o senhor assuma meu caso. Não posso usar esse espaço aqui para fazer marketing. E aí, com todo respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, exceção São Paulo, mas está na hora de discutir um pouquinho também como estratégia de marketing. Dessa área eu entendo. Eu não entendo tanto de advocacia, de direito quanto vocês. Mas como estratégia de marketing, a rejeição ao pro bono também é um erro, e aí que entra a degustação que eu falei. Nasci em comunidade carente. Nasci na região do Complexo do Morro do Alemão, tão conhecida nos últimos tempos de vocês. Quando eu nasci não tinha tráfico de drogas, não tinha nada, mas tinha o abandono do serviço público. Aliás, o abandono do legislativo, que só aparecia em época de eleição, do executivo e do judiciário. Vocês sabem o que aconteceu depois disso. O povo sem oportunidades, e sem oportunidades também na área da justiça, acabou tendo, na sedução do tráfico, a sua autoridade paralela. Disso eu entendo. Assisti o começo disso antes de deixar o bairro para mudar para outros lugares por demandas da profissão. Não por querer, mas por demandas da profissão. O direito é degustado. Vocês conseguem, né, vocês que estudam direito, imaginar, caramba, há pouco mais de 100 anos, Dr. Marcos, nem se estudava, nem se votava, mulher não votava. E para concluir, há pouco mais de 100 anos, mulher nem votava. Vai dizer hoje que mulher não tem direito a voto. Direito é para ser sentido, degustado, para que não fique na folha fria do papel. Direito é para ser conquistado e degustado a cada dia. O exercício do pro bono é correto em 3 campos, e aí eu encerro. Primeiro, como direito a ser degustado, e ao ser degustado e vivido, como direito conquistado da cidadania. Segundo campo, pela legitimação do próprio juramento que vocês fazem. Mas do terceiro campo, não discutido ainda aqui, é do marketing. Quando uma empresa de comunicação quer propagandear um produto, ou quer fazer com que a pessoa se acostume com ele, oferece degustação. Experimente.
Viaje de ônibus, compre isso, compre aquilo. Ao evitar a advocacia pro bono, numa sociedade em que está havendo uma ascensão de classes sociais que ainda são marginalizadas, se está evitando criar o círculo virtuoso, o virtuoso ciclo de gostar do Estado de Direito e não do poder paralelo. A advocacia pro bono é a degustação do direito a ter direitos, é a degustação do Estado de Direito. E se há algo que precisamos para que as pessoas deste país mais carente, as pessoas possam viver intensamente e serem os futuros clientes dos advogados credenciados pela OAB, é de que elas degustem o direito para poder degustar e propalar o Estado de Direito. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos, pelas considerações. Chamo agora André Miziara, que é do Centro Acadêmico Direito GV. Muito obrigado, André. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar o Instituto Pro Bono pelo brilhante trabalho deles. Dizer que nós estávamos vindo aqui com uma grande quantidade de alunos da nossa faculdade que, infelizmente, não puderam entrar por questões de espaço. E, se por um lado isso me entristece, por outro lado me deixa muito feliz em saber que essa questão, que é tão importante na nossa sociedade, gera todo esse interesse, toda essa gente apareceu aqui para participar. Isso me enche de felicidade. Bom, muitas dessas pessoas que a gente estava trazendo, elas eram de todos os anos da nossa faculdade, inclusive alguns já formados, e no meio dessa gente tinha alguns calouros. E esses calouros ficavam perplexos com o porquê da OAB cercear direitos fundamentais, que nem o acesso à justiça, o livre exercício da profissão. Eles não entendiam o porquê disso. A única coisa que eu posso comentar sobre tudo isso é que eu estou na faculdade há 3 anos e eu ainda estou perplexo com isso tudo. Bom, eu não quero me alongar muito, então tudo que eu vou deixar aqui agora é o nosso manifesto apoio a essa causa, dizer que o Centro Acadêmico Direito GV, junto com todo o nosso corpo discente e ao lado do nosso diretor, o professor Oscar, que falou tão bem aqui, junto aos nossos colegas da PUC, da USP e do Mackenzie e de todas as outras faculdades de Direito, nós não vamos ficar calados frente a essa dolosa perpetuação da desigualdade social que ocorre por causa da OAB. Obrigado. Muito obrigado, André. Realmente, eu acho que é necessário um pequeno esclarecimento. Nós tivemos realmente um afluxo maior de pessoas do que a capacidade do auditório e, por motivos de segurança, a segurança institucional não admitiu que entrasse mais pessoas. Nós tivemos que adaptar aqui do lado, em tempos de tragédias, em locais muito cheios, né? Toda cautela é pouca, né? Então, eu peço desculpas mesmo por esse problema, né, que não foi possível todos estarem aqui. Fico contente dos estudantes terem chegado e espero que o Ministério Federal possa fazer muitas mais audiências públicas de interesse, que nós possamos lotar mais vezes esse auditório. Dando seguimento, então, eu convido Ana Valéria Araújo. Nós temos mais 5 pessoas inscritas chegando ao encerramento. Então, Ana Valéria Araújo, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o Instituto Pro Bono pela realização desse evento, por essa iniciativa, por estar aqui, pelo trabalho que ele faz o tempo inteiro. Eu sou advogada e por mais de 20 anos eu trabalho com a sociedade civil, trabalho para a sociedade civil e, inclusive, na advocacia pro bono, em especial na defesa dos direitos de índios, no meio ambiente, de comunidades tradicionais. E, nesse momento, eu estou aqui como coordenadora executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma fundação, tem sede aqui em São Paulo, uma fundação bastante jovem e que trabalha há 6 anos em apoio a projetos da sociedade civil que está promovendo
a defesa dos direitos humanos no país como um todo. Nós apoiamos projetos de pequeníssimas organizações em todas as regiões do Brasil que estão trabalhando na defesa de direitos, em especial no combate à discriminação e à violência institucional. O que eu gostaria de acrescentar aqui é exatamente uma experiência que é resultado do que a gente vem vendo no Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente trabalha com editais que a gente recebe de organizações, de pequenas organizações que estão buscando recursos para financiar o trabalho de defesa de direitos. E todo ano a gente recebe uma média de 700 projetos de todo o Brasil, de organizações que estão trabalhando no tema do combate à discriminação e à violência institucional no país como um todo. Nós temos uma capacidade minúscula, a gente tem apoiado cerca de 30 projetos, mais ou menos, por ano. O imenso universo de trabalho que o Fundo Brasil de Direitos Humanos tem apoiado passa pela necessidade de acesso à justiça, pela falta de acesso à justiça, de que a grande maioria desses segmentos mais marginalizados da nossa população não tem. Neste sentido, o trabalho que o Instituto Pro Bono vem fazendo é um trabalho absolutamente relevante para permitir que esse acesso à justiça seja feito, porque esse tipo de apoio que a gente faz é um apoio minúsculo, e você tendo acrescido a isso a possibilidade de advogados prestarem assessoria e fazerem a advocacia pro bono junto a essas organizações, a esses indivíduos, faz toda a diferença e é o que é efetivamente capaz de fazer a gente transformar as situações de violação de direitos humanos que temos no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu só vou abrir um pequeno parênteses, eu vou cuidar a todos depois para retuitar a doutora Janice, que ela está a todo momento informando pelo Twitter tudo o que está acontecendo na audiência pública. Então, na próxima, se vocês tiverem algum problema e não puderem vir, é só seguir a doutora Janice, que terão todas as informações. Então, se quiserem me seguir também, tem lá. Bom, uma pequena propaganda, né? Bom, seguindo, eu convido a Camila Costa Camargo, do Saúde e Sustentabilidade. Teve que sair. Arthur de Almeida Pessoal, acadêmico da PUC. Na verdade, é Arthur de Almeida Pessoa. Desculpa. Antes de tudo, eu queria agradecer e cumprimentar todos que estão aqui presentes, cumprimentar a todos na mesa, cumprimentar na pessoa da minha professora, Flávia Piovesan. Eu tive o privilégio de ser aluno dela na faculdade, e eu dou um conselho aos estudantes que estão aqui do primeiro ano, que sejam alunos também da professora Flávia Piovesan. Eu garanto que vale a pena. Na pós-graduação também. Pós-graduação. Agora, representando o Centro Acadêmico 22 de Agosto, eu vim apresentar o nosso posicionamento. Antes de tudo, é preciso apontar que o Brasil possui uma população de aproximadamente 195 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 16,2 milhões de pessoas são miseráveis, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social. O Banco Mundial define que miserável é a pessoa que recebe até 1,25 dólares por dia, o que corresponde a R$ 2,46 por dia, ou R$ 73,8 por mês. Nosso país é o quarto mais desigual da América Latina, segundo a ONU. Trata-se de fato inegável que a Defensoria Pública não consegue atender a toda a população necessitada, pois se a nossa população miserável já é tão grande, imaginemos a população pobre, a população que não consegue pagar de fato um advogado. Podemos concluir que o acesso à justiça no Brasil é uma questão de renda. Aqueles que podem pagar contratam um advogado, aqueles que têm condição, mas aqueles que não têm condição têm de superar infinitas dificuldades para, com muita sorte, serem atendidos por um defensor público. Assim, a resolução editada em 2002 pela OAB se mostra inconstituição de fato e por direito.
A nossa Constituição garante o livre exercício de profissão e, acima de tudo, garante direitos e garantias fundamentais, de forma que a mencionada resolução vai contra o direito fundamental de solidariedade, direito de primeira geração, proveniente da Revolução Francesa, o qual também é conhecido por muitas pessoas como caridade. A OAB está simplesmente impossibilitando que os advogados pratiquem a caridade. Eu só gostaria agora de terminar fazendo uma comparação. Meu pai, o qual eu admiro muito, é médico. E um médico não só pode, como deve agir em situações de necessidade. Por acaso, o serviço de um médico é mais necessário do que o serviço de um advogado? E eu respondo com o que eu acredito. Não. A advocacia pro bono não só pode, como deve ser praticada. Obrigado.